Baê Chapá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Casemiro, a Cibele está aqui comigo, então o Luke está ali sentadinho também. Hoje a gente está aqui na cidade de Coronel Bogado, para você que assistiu o último vídeo. E para você que não assistiu também, quer conhecer um pouco mais sobre Coronel Bogado, que é uma cidade aqui no sul do Paraguai, fica a 45 quilômetros de Encarnação. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, a gente está aqui então num espaço do lado aqui da antiga ferrovia e um espaço bastante verde, e a gente quer passar para vocês também algumas coisas muito legais, muito positivas que a gente tem visto aqui no Paraguai e que são coisas que estão atreladas ao jeito nosso de ver o mundo, aos nossos valores, e que a gente gosta bastante dessas situações ou da forma com que o Paraguai, as pessoas vivem aqui no Paraguai. E o primeiro ponto que a gente quer enaltecer aqui do Paraguai é em relação ao ambiente familiar. Aqui no Paraguai as pessoas, ambiente familiar barra lazer, a gente pode juntar esses dois pontos no mesmo quesito, que são as famílias, né, a forma com que essas famílias elas se comportam, as pessoas se comportam, e principalmente é atrelado também ao lazer. A gente tem visto muitos espaços públicos, né? A gente começou a fazer todos esses vídeos aqui do canal desde lá de Salto del Guairá, que é a entrada lá no departamento de Canindeyú, na divisa com Guaíra, e a gente já andou mais ou menos uns 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros até o sul do Paraguai, e quase todas as cidades que a gente passou, ela se mantém, né, esse ambiente familiar onde as pessoas vão fazer o lazer nas praças, nos espaços públicos, e sempre com a família ali junto, ou amigos, ou pessoas que estão num círculo ali de amizade. Elas vão tomar seu tererê, muitos vão na sorveteria, geralmente frente a alguma praça, assim, tem alguma sorveteria, então vai lá, compra um sorvete, vem tomar na praça. Às vezes são adolescentes, coisas que a gente hoje no Brasil a gente não vê, né, que são adolescentes sem celular na mão e que estão tomando um tererê, estão conversando, estão tomando um sorvete ali. Então esse ambiente familiar é uma coisa que para a gente impacta bastante positivamente, né? É uma coisa que a gente gosta muito aqui do Paraguai, porque eu sou de uma geração que passou da fase analógica do mundo, né, para uma fase digital. Então a gente sabe como que é o mundo antes da era da internet, antes do surgimento da internet, quando era a nossa infância, né? E depois do que virou o mundo depois com a questão da tecnologia e da internet. Então ainda aqui no Paraguai se tem um equilíbrio bastante grande entre o uso da tecnologia e também esse ambiente familiar, de aproveitar o tempo com as pessoas, de aproveitar esse espaço, né, público de lazer. Então esse é o nosso primeiro quesito, que é o ambiente familiar e as formas com que as pessoas fazem o lazer. Eu acho que esses ambientes familiares, podemos chamar assim, traz mais segurança também. Então quando você vê famílias, crianças nesses ambientes, traz mais segurança. Você vê que é um ambiente onde tem a família inteira ali, e como faz muito calor no Paraguai, eles ficam até tarde da noite na rua. Aliás, eles saem para a rua ali por volta das 5 horas, mais ou menos, 5, 6 horas, também após o serviço. E ficam, dependendo do dia que está muito quente, eles ficam na rua até tarde da noite, né? Às vezes a gente se recolhe e tem gente na rua ali 10 horas, e criança e família, né, principalmente final de semana, curtindo aquele ambiente. Então isso traz outro aspecto também de muita segurança, que é super agradável. Pois é, outro ponto também que a gente observa, e para nós é muito legal, né, por isso que a gente observa isso, é a utilização do espaço público, são os ambientes, né, em comum que as pessoas utilizam, e existe um respeito muito grande. Então, apesar de ser lei e tudo mais, mas é o respeito em si, porque no Brasil também é lei e acaba não sendo respeitado, que é não utilizar som alto. Então, vocês sabem do que eu estou falando. Às vezes você está num parque, para alguém com uma caixa de som do seu lado, que parou a conversa, você não tem mais como estar naquele ambiente, além das músicas não serem tão agradáveis assim, né?
Então aqui é uma porcaria, né? O cara, vamos baixaria, ser bem sincero, né? Hoje a música no Brasil virou, né, enfim. complicado, né? O cara para ali para escutar um funk daqueles Sim. que você tá com a família ali. Pancadão, assim, baixaria mesmo, e às vezes você tá com criança, filho, você não curte esse tipo de coisa, né? Fica chato, você tem que se retirar daquele ambiente. Então aqui não acontece isso. São lugares, né, super família, cada um curte. Se tem música, quando tem, é um som baixinho, uma música paraguaia. Eles também gostam muito de escutar música brasileira, o que é legal. São às vezes algumas músicas antigas, né, que a gente acaba escutando. Mas não tem essa invasão aí sonora no espaço, seja na praça, seja nas prainhas de água doce que a gente já passou, enfim, em todos os lugares, parques, nos ambientes de praia, né, principalmente em Encarnación, que é a mais famosa, é uma praia muito grande, recebe muito turista, a gente não percebe pessoas andando peladas. Né, até peladas no sentido de nem biquíni, assim, as pessoas acabam não sunga, poucos usam na praia. Então eles vão assim, de camiseta, de bermuda, e utilizam a praia. Claro que na hora de entrar na água, né, você vai com a roupa de banho, mas meio que você sai ali daquele ambiente, você está lá realmente na beira da água, na areia, e essa situação fica ali mesmo, a sunga, o biquíni. E os homens também não têm o costume de andar sem camisa, mesmo estando na praia. Claro que a gente não foi na temporada, na alta temporada, mas a gente já pegou 40 graus ali em Encarnación e as pessoas, né, ainda se mantêm vestidas. E principalmente andando na rua, ali no calçadão, né, das prainhas, e sem falar nas ruas, comércio, essas coisas que é muito comum. Nós moramos em litoral, né, no Brasil, e as pessoas iam de sunga no mercado, de sunga no coisa banco. Horrível, coisa horrível. Então, o que é muito comum de ver no litoral do Brasil, aqui não é tão comum não, e eu estou falando só no ambiente de praia, então quiçá numa cidade que nem tem praia, né? Então, por mais calor que esteja, os homens não andam sem camisa. Então, a mim me remete um sinal de respeito. Até não sei, tem algum paraguaio assistindo esse vídeo aí, pode comentar pra gente aí se é costume, se é cultural, se é respeito, o que é nessa questão aí de... Chama muita atenção o homem, porque no Brasil é muito comum, às vezes nem é uma cidade que nem tem praia e o homem, só porque está quente, e acaba andando, dirigindo seu carro sem camisa. Ou até mesmo comum, na né? rua, a gente tem visto também, a gente fez mais da metade, quase metade do Brasil em termos de território, e a gente teve muitas regiões de praia também, onde meninada também tá ali de biquíni, fio dental, atravessa a rua, vai lá na sorveteria, Na vendinha. totalmente assim, com um traje de banho lá no meio de todo mundo, assim, os caras também de sunga, vão comprar cerveja e tal, não tá nem aí com as outras pessoas. Então eu acho que um dos principais pontos aqui que a gente vê nessa questão dos espaços públicos é o respeito que as pessoas têm com as outras pessoas que estão ali, entendeu? E isso é uma coisa que a gente gosta bastante porque está dentro do nosso perfil. É errado essas coisas no Brasil? Não sei. Tipo, pra gente é o nosso perfil, é a nossa forma de a gente ver o mundo e a nossa forma que a gente gosta dessas coisas que são mais conservadoras. É o nosso perfil. Falando em opinião, eu acho desagradável você estar num ambiente que não é praia, encontrar alguém de sunga, de biquíni ou sem camisa, por exemplo, no mercado, enfim. E tanto é que no Brasil tem plaquinhas, né, na frente do estabelecimento comercial falando que é proibido entrar sem camisa, com roupa de banho e tal, de tão comum que é. Então, para nós é um pouco desagradável. E essa é uma coisa que eu nunca me acostumei, só desculpa te cortar, mas é uma coisa que eu nunca me acostumei e sempre eu falei para a Sibeli que eu venho do interior, né? Venho do interior de Santa Catarina, então eu nunca consegui entender no litoral por que as pessoas iam de sunga ou de biquíni no mercado, se elas vinham às vezes de uma cidade do interior que você não vai de cueca e de lingerie no mercado, porque o tamanho da roupa é quase a mesma coisa, é só porque não é transparente, não vai molhar, mas a roupa é a mesma, a exposição do corpo é o mesmo. Então por que você faz isso na praia e você não faz isso no interior?
na tua cidade, né? Então isso nunca consegui raciocinar de por que as pessoas faziam isso, né? Então aqui é bem diferente. E também roupas muito curtas, né? As mulheres acabam usando shortinhos bem curtinhos, onde aparece a virilha. E aqui não é comum ver esse tipo de coisa, tá? Não é comum nem as meninas mais novas, as mocinhas, nem por mais que esteja com o corpo saradão, em nenhuma situação não é comum ver aqueles shortinhos bem curtinhos assim. Roupas muito coladas também não. Enfim, aqui não é muito comum não. Eu acho que essa sexualização da forma com que as pessoas se vestem, né, principalmente no Brasil, que virou com esse pensamento, e o governo de esquerda que colocou todas essas ideias, né, na cabeça da população através das músicas, e influenciou muito no comportamento, e principalmente no comportamento das gurias que são mais jovens, né? Então a gente já viu inúmeras cenas totalmente desagradáveis, né? E acaba que aqui isso é uma coisa que não tem. Então se aquela ideia assim, o corpo é meu, faço o que eu quero, isso aí às vezes é uma ideia tipo meio errada, porque você vai ser julgado querendo você não querendo. O ser humano ele funciona dessa forma. Então as mulheres elas vão ser julgadas pela forma com que elas se vestem, a forma com que elas se comportam, e aqui é bem diferente, né? Então se você às vezes, vou ir e vou usar o meu short curtinho, o meu vestido curtinho, pode ter certeza que às vezes vai passar vergonha, ou vai ficar todo mundo olhando, tanto homem quanto mulher, porque vai chocar, que não é uma coisa cultural, não é algo que é algo normal, né? Então é para vocês terem uma ideia assim, sem nenhum tipo de julgamento, aqui funciona dessa forma e é uma coisa que a gente gosta. Bom, deixa eu completar meu tererê aqui. Outra coisa que a gente acha que está ligado também é essa questão do respeito, principalmente com as questões de festas, de barulho, de ruído. O Paraguai é um país que ele é um país silencioso, é uma coisa que é muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto aqui do Paraguai é o silêncio, porque as pessoas elas têm o hábito de começar uma jornada de trabalho muito cedo. Então aqui já vai também um aviso, uma dica para quem é do Brasil, que às vezes quer vir para cá e que gosta de dormir até tarde, não gosta de mexer com o serviço cedo, não funciona muito cedo. Aqui o país acorda muito cedo, porque o horário de trabalho na maioria das empresas, órgão público, lojas, é das 7 da manhã às 5. Então se você tem que estar às 7 da manhã no trabalho, você acaba acordando bastante cedo, mesmo que seja uma cidade pequenininha que você vá a pé para o trabalho, mas acaba acordando mais cedo. E dentro disso, acordando mais cedo, tem que dormir mais cedo também, né? Então, quando é 8h30, 9 horas da noite, já não tem mais ruído, já não tem mais barulho, já não tem mais gente andando na rua. Então, começa aquele horário de silêncio, assim, e que você acaba, mesmo que tenha uma festa, um aniversário, as pessoas fazendo alguma confraternização, principalmente durante a semana, não vai muito tarde, e o som geralmente é muito baixinho, né? Ele é um som agradável lá para a família, não chega a incomodar os vizinhos, muito diferente, né, do que acontece no Brasil, que às vezes varava a madrugada, esse negócio de ter que chamar a polícia porque o vizinho, alguém está fazendo barulho, bagunça no Brasil, com o horário lá de silêncio e lei dos decibéis, enfim. Aqui não tem, aqui as pessoas, a polícia não se preocupa em ter que ficar fazendo esse tipo de trabalho, porque não tem. As pessoas querem fazer um som alto, eles vão lá para fora da cidade. Vai lá, às vezes no meio do mato, na beira do rio, lá ele põe o som lá e fica lá tomando uma cerveja, mas não incomoda ninguém. Então esse é um ambiente assim que a gente gosta muito, que é o ambiente de silêncio, que é o ambiente de não ter ruído, que aqui se fala ruído, né, que é o barulho, e que não então incomoda o próximo. Por quê? Porque tem que trabalhar muito cedo. Outra coisa que a maioria das pessoas não colocam aqui na internet é a jornada de trabalho do povo paraguaio.
aqui a jornada de trabalho era de média de 48 horas, então as pessoas trabalham até no sábado de tarde. Muitas empresas dão a chance do empregado poder trabalhar 1 hora ali durante a semana, né? Às vezes fazendo um contínuo, para poder trabalhar às vezes no sábado até meio-dia. Então, como se tem que acordar muito cedo, se dorme muito cedo também, e isso faz com que as pessoas não saiam para a rua, não fiquem fazendo bagunça e não tenha esse ruído. Isso é uma coisa bem legal, uma das coisas que eu mais gosto aqui no Paraguai. E o próximo ponto que a gente observa aqui das pessoas, dos paraguaios, né, dos seus costumes e cultura, eles não são adeptos de pintar o corpo, ou seja, de fazer tatuagem. A gente já viu em algumas cidades esses estúdios de tatuador, tem sim, então quem quer fazer essa tatuagem tem, tatuagem, piercing e tudo mais, porém não é comum. Claro que também, né, como a gente falou antes, eles não andam sem camisa, a gente não vê o pessoal aí pelado por aí, então para saber se às vezes realmente não tem uma tatuagem escondida aí por baixo da roupa. Mas pelo menos não é tão comum aquelas grandes tatuagens expostas e tudo mais, a gente não vê, né? Praticamente não vê nenhum paraguaio tatuado. Quando vê, logo numa conversa, ou enfim, você percebe que a pessoa, ou ela conta, né, que veio da Argentina, enfim, que tem outras origens. Mas a gente está falando do Paraguai em si, da cultura aqui do país, não é comum esse tipo de coisa. Outra coisa que também não é comum é fumante. O uso de cigarro, seja o tradicional ou cigarro eletrônico, ou até narguilé, né, que também é muito utilizado no Brasil. Aqui não é comum a gente ver as pessoas fumando pela rua. Não quer dizer que não tem, mas é muito, muito, muito pequena parcela aí de pessoas que têm esses costumes. Outra coisa é também o cabelo comprido, cabelo colorido, ainda não chegou, e espero que não chegue essa cultura woke aí aqui no Paraguai, então não tem aquela gurizada assim andando com cabelo verde, cabelo azul, homens de cabelo comprido usando brinco, usando piercing. Acredito que por às vezes meio que uma imposição cultural meio velada assim por o país ser bastante conservador, talvez se você vier para cá e você estiver usando brinco, tiver o cabelo comprido, talvez você sinta que as pessoas estejam falando de você, mas talvez você não consiga entender, porque talvez eles estão falando em Guarani, às vezes te zoando, dando risada, porque não é comum, né? Não é comum aqui um homem de cabelo comprido ou cabelo colorido, usando brinco, usando piercing, não é comum. Não é comum, na verdade eu nunca vi. Eu também nunca vi. Talvez, se o paraguaio que é adepto e gosta, talvez ele não se sinta bem e até saia do país. Também não sei, se tiver algum paraguaio, comenta aí. Aonde que estão essas pessoas? Eu nunca vi. Eu também em todos esses nunca vi. departamentos que a gente já conheceu. Todas as cidades que a gente rodou, e olha que a gente está muito inserido nas cidades, porque a gente está muito na rua, a gente está sempre rodando, conversando com as pessoas, vendo como que a cidade está se comportando, então a gente acaba vendo muitas coisas que nem às vezes um morador da cidade consegue tirar um tempo e perceber e olhar o fluxo da cidade. É como se a gente está na cidade, só que a gente está vendo a cidade meio de um ângulo separado, porque a gente está vendo o movimento. A pessoa está indo para lá, está indo para cá, outra coisa está rolando aqui. Então isso é uma coisa legal que a gente tem o privilégio assim de conseguir ver esse movimento da cidade, né? A gente vivencia muito as cidades por onde a gente passa. E aqui também vai uma das coisas que a gente sentiu assim, que é uma diferença absurda, brutal, na forma com que as pessoas vivem aqui em relação a mexer nas coisas dos outros. Eu ainda fico chocada com essas coisas. Eu também, porque é uma coisa assim que eu sempre esperava, né, das pessoas, sempre esperei, mas como a gente morava no Brasil e às vezes em cidades grandes, não tem como, né? Já é outra forma de viver. Então aqui as pessoas, elas não mexem nas coisas dos outros. E isso assim, coisas que são extremamente gritantes.
A gente já teve inúmeras cidades da onde as pessoas deixam a moto, deixam a chave da moto, deixam o capacete. Às vezes deixa a moto ligada e vai ali, vai no mercado, vai numa loja, sai dali, não tem ninguém vendo e ninguém mexe, Carro também, carro. Deixar carro ligado assim e entrar numa loja, pegar alguma coisa, mas demora alguns minutos, não tem tempo suficiente. E aí o carro fica lá ligado. Ou com a chave na ignição, uma loucura. Muitas coisas de comércio, de rua, assim, a gente já viu o vendedor de melancia que de noite ele parou o serviço dele ali, simplesmente ele colocou uma lona em cima das melancias e fica lá no canteiro, sabe o canteiro central da rua? As melancias ficam ali. Ele coloca a melancia no chão, né? E fica ali para vender no outro dia, e o cara vai para casa e ele volta e as melancias estão lá debaixo da lona. Churrasqueira para fazer os assadinhos, né, os espetinhos, churrasqueira que fica lá no meio do canteiro da rua, ninguém mexe na churrasqueira. A gente já encontrou também o termo de tererê com a cuia e a bomba, assim, ó, no canto da loja, assim, na calçada, que fica ali tipo aquele beiralzinho que às vezes tem comércio no Brasil que o pessoal senta ali. É um espaço onde tem um comércio, a pessoa vende alguma coisa ali naquele lugar, ela só dobra a mesinha, guarda, e o termo, a cuia e a bomba ficam ali. E a gente passou tipo uma semana passando ali no mesmo lugar, toda noite tava ali a cuia e o termo e ninguém mexia. No outro dia o cara chega, põe água, põe o tererê dele e vai tomar. Ninguém roubaria, eu acho, né, uma termo e uma cuia, mas no Brasil a gente já espera alguém ia sacanear, alguém ia pegar. Não ia levar embora mesmo. Às vezes nem um par de chinelo você consegue. Bom, e então esse é um dos aspectos que a gente mais gosta daqui, então que as pessoas acabam não mexendo no que não é delas. Claro que em outras cidades maiores, né, ou ao redor de cidades maiores, você pode encontrar um pouco mais de problema em relação a isso. Porém, todas as cidades que foram cidades médias e pequenas que a gente passou, funciona da mesma forma, independente da região. Então, isso é uma coisa que a gente gosta bastante aqui do Paraguai. A outra questão também é o consumo e uso de drogas. É uma coisa que a gente praticamente não viu aqui no Paraguai, mesmo em todas as cidades, nos espaços aí de praças, à noite, então a gente não viu esse uso de drogas como a gente vê no Brasil, que está uma epidemia principalmente de crack, né? Então aqui a gente não viu um morador de rua, aquelas pessoas que são dependentes químicos que estão aí às vezes importunando as outras pessoas e causando um certo nível de medo, de insegurança, né? De você às vezes estar numa praça, estar em algum lugar, num ambiente público ou na rua mesmo, de você ser abordado. Às vezes a pessoa está drogada, às vezes ela está armada, às vezes ela pode te assaltar, né? Você pode às vezes tomar uma facada, um tiro ali por uma questão desse dependente químico, ele está usando da violência para conseguir dinheiro, conseguir coisas ou até mesmo roubar para conseguir comprar droga. Então, de todas as cidades que a gente visitou e está rodando e estamos produzindo conteúdo aqui para vocês, a gente não viu morador de rua, aquelas pessoas que andam com uma coberta lá no lombo assim, andando aí, perambulando como fosse um zumbi, a gente não encontrou. E isso está muito ligado também à questão do uso de drogas, né? Então isso é uma coisa que praticamente não existe aqui e talvez seja por uma questão também de política econômica do país, né? Através da repreensão, porque uma coisa que tem aqui que no Brasil é inexistente praticamente é uma força ostensiva de policiamento. Então aqui tem a Polícia Nacional, que ela é dividida na polícia de trânsito, né, que é as caminhoneiras que ficam nas rutas fiscalizando, e os caras trabalham pra caramba porque eles estão direto na ruta. Se você está fazendo alguma coisa errada, tá ilegal, tá levando alguma coisa, vai separado, porque eles estão trabalhando. Tem a Polícia Nacional, que daí são as caminhonetes brancas aí que a gente já mostrou aqui no canal. Eles estão rodando na cidade, se eles veem qualquer atitude suspeita e tal, eles chegam, abordam, vai ver o que a pessoa está fazendo, né? E a gente
sempre vê essas caminhonetes andando pela cidade, sempre. Tá sempre rodando. E daí tem a gurizada do Lince, que são sempre em dupla, eles andam com uma moto, né, sempre em dupla, que são uma divisão da Polícia de Operações Especiais, que eles estão sempre fazendo ronda. Então isso acho que faz com que iniba muitas coisas que podem sair erradas, assim, que as pessoas estão fazendo alguma coisa errada. Então, como tem esse policiamento ostensivo, como tem sempre alguém de olho, automaticamente faz como que a pessoa tenha uma pressão, né, uma pressão psicológica do tipo assim, não vou fazer alguma coisa errada aqui, fazer alguma coisa que tem alguém vendo, a polícia já vai chegar e já vai pegar, entendeu? Então isso dá uma segurança muito maior, né, e acredito que inibe também as pessoas a estar utilizando droga, ou se está parado muito tempo ali, começou a se alojar, começou a querer morar ali na praça ali, a polícia já vem, o que você está fazendo aí, quem é você, e já acaba tirando você dali, né? E consequentemente também não tem pichação e vandalismo. Isso é uma coisa que também... Claro que tudo que a gente está falando baseado na nossa experiência dentro dessas cidades e dos departamentos que a gente conhece. Eu acredito que isso não serve muito para a capital Assunção, né? Que lá é outra história. Mas a cidade maior, então, que a gente foi e conhece é Encarnação. O que as pessoas têm costume é de sair, levar seu cooler ali, e levar uma cerveja, tomar uma cerveja e bem tranquilo, não incomoda ninguém, não tem... Uma coisa que a gente nunca viu, isso que a gente tem experiência com o Paraguai desde 2012. Então a gente permaneceu no Paraguai por alguns anos, foram quase 4 anos, depois a gente saiu e depois a gente voltou. E todo esse período que a gente está no Paraguai, a gente nunca viu nenhuma briga, ninguém discutindo com ninguém, ninguém querendo bater em ninguém, sabe? Nada, nem discussão, nem falar, você é feio e tal, não sei o quê. Não, e tipo, é um respeito que as pessoas têm com as outras pessoas. Então isso é muito legal mesmo. E não é que assim, a gente está falando mal do Brasil, é uma coisa que... Não, é o que a gente mais gosta aqui do Paraguai, porque hoje a gente vive aqui no Paraguai, é um país que, para você que talvez está assistindo e tem outra visão de mundo, outra ideologia, outra cabeça, talvez não seja o país legal para você viver, né, por essa questão do conservadorismo, dessa ideologia, de tudo isso, mas para a gente é. Então isso são coisas que a gente gosta aqui e que a gente quer compartilhar com vocês, né, pelo nosso perfil, pela nossa experiência. Porque a gente é família, a gente não é de rua, de balada, de todas essas questões, às vezes, que para outras pessoas é isso que elas querem, né? Quer muvuca, quer som alto, quer bagunça e tal, e tá tudo bem. É uma forma de você ter a tua liberdade de querer tuas coisas, né? Mas pra gente que tem esse perfil de que aonde você vive e aonde você quer estar, onde você tem tua casa, enfim, você quer que as pessoas respeitem esse ambiente, e você respeita esse ambiente ao ponto de não incomodar o próximo. Então assim, você pode ter a tua liberdade de fazer o que você quiser, desde que você não prejudique ninguém e que você não incomode ninguém. Esse é o ponto, né? Então aqui é um país como qualquer outro país, né? As pessoas tomam sua cerveja, elas se divertem, elas vão para balada, elas põem o som delas e tal, mas é esse limite, é o limite de que a partir do momento que eu começo a incomodar o próximo, então eu cheguei no limite, e daí dali não passa, entendeu? Então é isso que é a grande diferença aqui no Paraguai. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, né, apoia a gente aí, se inscreve no canal. A gente também lançou agora a nossa comunidade, que é o Clube de Negócios Paraguai,
que é para você que tem realmente interesse em vir para o Paraguai, em conhecer mais, em pesquisar mais e saber de informações relevantes para você tomar a sua decisão em vir ou de não vir. Então a gente deixou aqui, tem um curso dentro da comunidade que se chama Paraguai Sem Filtro, onde a gente coloca todos os aspectos que a gente considera relevante para você ter essas informações, né, para ajudar aí na tua decisão e ajudar você a conhecer melhor também mais sobre o Paraguai. Então você pode estar entrando na nossa comunidade, a gente vai ter reuniões mensais para a relação de network, para você conhecer. Às vezes você quer vir para cá e montar um negócio e encontra uma outra pessoa também dentro da comunidade que tenha algo que possa complementar essa ideia, prestar serviço, vocês trabalhar junto, enfim. Então esse é o nosso objetivo aqui enquanto comunidade. Então eu vou deixar aqui o link da comunidade para você poder estar participando. E também você que quer adquirir um imóvel, um terreno, um imóvel rural também, você pode estar entrando em contato que a gente vai buscar para você complementar, né, essa tua ideia e atingir esse objetivo. É isso aí, até o próximo vídeo, não perca!